Bom dia, feliz sábado. Louvado seja Deus pela presença de cada um aqui. Amém? Quando eu cheguei à igreja, que eu vi o pastor ali, eu disse: "Ei, ele vai pregar no meu lugar." Mas ele está de férias, né? Deus abençoe a família de vocês, tá, pastor? Que seja para a glória de Deus a vinda de vocês aqui, tá? Então, gente, hoje é o dia do Senhor, né? Hoje é sábado. E hoje também é o dia que as pessoas comemoram o nascimento de Jesus, né? A gente, como a irmã bem frisou, sabemos que não é o dia exato. Mas nós cristãos usamos essa data também, aproveitamos essa data para lembrarmos um pouco mais do nosso Senhor, né? Aí vem os bons pensamentos, as boas lembranças, as famílias se reúnem, trocam-se presentes, então a gente acompanha essa data. A gente não vai dizer, não, o Senhor não nasceu nesse dia, então não vou comemorar. Também não precisamos ser assim, né? A gente precisa mostrar que Jesus realmente veio a esse mundo e tem uma palavra a ser pregada. E essa palavra precisa de nós, de cada um de nós, para pregar essa palavra, tá? E a mensagem de hoje, o tema de hoje é tempo de escolher, certo? Então, a gente viveu um ano meio conturbado, né? Estamos ainda saindo de uma pandemia. Estamos vivendo alguns momentos, para alguns, difíceis. Muitas pessoas perderam entes queridos. Muitas pessoas estão com pessoas internadas nesse momento, pessoas doentes. E nós precisamos louvar o nome do Senhor, porque nós estamos aqui, nesse momento. Nós estamos com saúde aqui, nesse momento, podendo honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, isso é motivo de muita alegria. Ontem, no momento do culto do pôr do sol, estávamos nós reunidos e agradecendo por tudo isso. Porque se nós temos vida, se nós temos saúde, é motivo de engrandecer o nome do Senhor. E algumas pessoas dizem assim, não tenho nada para agradecer não hoje. Mas se nós estamos vivos, se nós podemos falar, se nós podemos abrir a nossa boca, é motivo de honrar o nome do Senhor. Amém? Então, nós vivemos tempos finais, né? Tempos bem difíceis, diga-se de passagem. Estamos vivendo um tempo ao qual nunca se houve. E nós precisamos estar preparados para esse tempo ao qual nós estamos vivendo hoje. Será que nós estamos vivendo, será que nós estamos entendendo que período profético nós estamos vivendo hoje? Será que a nossa realidade ela está de acordo com a realidade bíblica? Será que nós estamos estudando profeticamente a palavra para entender de que lado nós estamos? Qual é o nosso papel nesse grande conflito? Quem tem sido nós nesses últimos dias? Eu creio que Jesus está muito perto de voltar. Eu creio que esses últimos dias, eles estão sendo mesmo um momento de escolha. Sabe aquele lado que muitas vezes a gente não quer escolher? Que muitas vezes a gente quer ficar em cima do muro? Não existe esse lado. Ou eu sou de Deus, ou eu não sou. Não existe meio termo. E nós precisamos entender como eu digo que sou de Jesus. E como eu não sou de Jesus. Será que eu entendo isso? Será que lendo a palavra nós possamos trazer algo para a nossa vida, vivenciá-la e entender realmente que tempo nós estamos vivendo? Estamos nós realmente preparados para isso? A gente sabe que vai acontecer algo pior, não sabe? Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Eu peço que todos leiam a sua Bíblia, tá bom? Quem não tiver a Bíblia, levanta a mão aí que a irmã vai trazer uma Bíblia até você. A gente precisa acompanhar a palavra, tá bom, gente? Quando eu falo, sou apenas eu. Mas quando a gente abre a palavra, é o próprio Deus que fala a nós. Amém? Apocalipse capítulo 13. Todos encontraram? Amém? Vamos fazer uma breve oração? Oremos. Santo Deus, Pai amado, Senhor dos senhores, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra se encontra aberta. Senhor, talvez aqui seja dito, Senhor, algumas palavras que não nos agrade, mas, Senhor,
A tua palavra, ela nos exorta. E vem, Senhor, exortar a nossa vida hoje, Senhor. Nós precisamos da tua disciplina, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações. Não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a tua palavra nos indica, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 13, a partir do verso 15. Fala o seguinte. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Amém? Por misericórdia. Aqui está se referindo à marca da besta, né? E aqui tem um ponto que fala que apenas irão poder comprar ou vender aqueles que têm a marca, né? Então, será que nós compreendemos de fato e de verdade o que é realmente essa marca? Será que nós compreendemos? Será que o nosso povo entende realmente isso? Porque haverá esse tempo, né? Haverá esse tempo e eu creio que esse tempo está bem próximo. É claro que nós não temos como dizer o dia, dizer a hora, porque a gente sabe que pouco tempo após isso aqui Jesus volta, né? E a gente sabe que para Jesus voltar não se tem dia, não se tem hora. A gente só sabe que nós precisamos estar preparados, né? Isso a gente tem a certeza. Então, será que nós estamos realmente preparados para isso aqui? Será que se a marca da besta, será que o decreto dominical saindo, se ele saísse hoje, estaríamos nós preparados para abandonar a nossa casa, para sair correndo pelos campos, para dizer não à nossa família? Será que nós estaríamos preparados para sermos jogados em prisão? Será que a nossa fé, ela ia se firmar nesse momento? Como está a nossa fé? Será que a minha fé hoje, ela falaria forte se esse dia acontecesse hoje? Como está a minha fé? Como anda a minha fé? Como anda a fé da nossa igreja? A fé do nosso povo? Será que nós somos aqueles 5% que o Espírito de Profecia fala, que não estão preparados para pregar a verdade do Evangelho no tempo do fim? Muitas vezes nós temos o conhecimento, mas nós não o aplicamos, né? Existem muitos de nós que têm uma biblioteca inteira, com todos os livros do Espírito de Profecia, mas infelizmente eles estão só lá, guardadinho, às vezes até empoeirado. Gente, nós precisamos entender algo. O Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E nós não podemos deixar que essa profecia se cumpra em nós. Nós precisamos estar atentos ao que assim diz o Senhor. Porque o que assim diz o Senhor precisa prevalecer em nossa vida. Não o que assim diz eu, o que assim diz fulano, o que assim diz tal pessoa. O nosso exemplo, o nosso único exemplo verdadeiro precisa ser Jesus. Jesus. Se eu confiar a minha vida em pessoas que estejam maior que eu entenda, que tenha mais sabedoria do que eu, eles são seres humanos, falhos iguais a mim. O único que não errou, que não pecou, foi Jesus. Então, ele precisa ser o nosso maior exemplo, certo? Então, digamos que a gente esteja nesse momento profético, a qual o decreto ele está sendo anunciado. Como será a minha preparação? Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Amém? A partir do verso 20.
fala o seguinte: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é o mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos e davam glória a Deus, e possuindo de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Aqui fala da cura de um paralítico, né? O que tem a ver com tudo isso? Aqui é só parafraseando, para a gente entender que Deus, Ele tem poder, não é? Hoje em dia a gente vê ainda cura, gente, nos tempos de hoje. Temos cura no tempo de hoje. As pessoas impõem as mãos sobre as pessoas e tem cura. A cura hoje ela é diferente, né? A gente vê muitas igrejas que falam em curas, mas infelizmente muitas dessas igrejas não estão de acordo com a palavra, certo? Só um instante. Vamos ler aqui Lucas, capítulo 18, a partir do verso 1. Lucas, capítulo 18, a partir do verso 1. Amém? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender. Mas depois disso, consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Esse texto, ele fala sobre a oração, né? E ele fala também da questão da fé. Como anda a nossa fé? Será que nós estamos colocando a nossa fé realmente em Jesus? Será que tem sido Jesus o nosso principal motivo de irmos à igreja, de devolver nosso dízimo, de participar ali ativamente do culto? Será que tem sido Jesus realmente a nossa motivação? A gente vê a Adra trabalhando forte, a Asa trabalhando forte, mas infelizmente quando a gente reúne ali os irmãos, poucos aparecem, né? Nós temos um ministério chamado Amor e Ação, que ele leva sopão nas ruas e às vezes também material de higiene e atende algumas necessidades de pessoas em situação de rua. E a gente vê que ali há um número muito pequeno de pessoas. E geralmente esse número é sempre o mesmo.
muitos ali realmente não se interessam pela causa. E ali quando vai muitas pessoas, quando juntam muitas pessoas além daquelas que vão ali para o local, a gente percebe que muitas vezes só estão ali pelas fotos, né? O coração muitas vezes está longe de Deus. O que nós precisamos fazer para aumentar essa fé? Aqui a palavra fala que nós precisamos orar sempre. Será que tem sido a oração a nossa causa, a nossa busca, o nosso dever diário? Por que a gente vê tantos bancos da igreja vazios? Hoje, eu sei que tem muita gente viajando, né? Mas por que geralmente os bancos da nossa igreja estão muito vazios? O que está faltando no nosso povo? Está faltando comunhão? Está faltando perdão? Está faltando arrependimento? O que está faltando? Mas aí, gente, a gente não precisa olhar para o nosso irmão, a gente precisa olhar para nós, né? O que eu preciso fazer para melhorar com o meu Deus? O que eu preciso fazer para melhorar nesse quesito de profecia? O Senhor diz que o fim está próximo, né? Que as profecias estão se cumprindo. Mas qual é o meu preparo? Como que eu me preparo para este grande dia? Por que é tão difícil para o nosso povo esse preparo? Eu convido a vocês a ir para Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Amém? Daniel capítulo 1 fala o seguinte, a partir do verso 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos Joaquim, o rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e a este levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. E disse ao rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel. Vamos ficar ligado aqui a quem é que ele está pedindo. Continuando. Tanto a linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Para um instante. Aqui a gente vê que o jovem Daniel e seus amigos eles estavam sendo convidados, né, a aparecer lá perante o rei. Mas a gente vê aqui que eles não eram qualquer pessoa, né? Se aqui, no tempo do fim, nós fôssemos chamados por alguém, né, essas características aqui que a gente viu em Daniel e seus amigos que foram chamados, será que elas estariam em nós, em mim, em você? Essas características aqui, a qual foi dita, homens doutos em ciência, versados em conhecimento, competentes, e instruídos em toda a sabedoria, e tinha que ser de boa aparência também, certo? Continuando o verso 6. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, certo? E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, e Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. E no verso 8 fala o seguinte, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos, né? Então a gente entende que Daniel, quando ele foi chamado para tal cargo, eles já estavam preparados, né? Eles não se prepararam naquele dia. Se Daniel fosse chamado naquele momento para entrar na cova dos leões, será que Daniel se preparou naquele dia? Ele não foi convidado ali, né?
Ele foi jogado. Mas será que ali naquele momento, a fé de Daniel, ela se firmou ali naquele momento? Não, né, gente? Ele teve um preparo. E esse preparo ele veio bem antes. Aqui, quando o rei mandou chamar eles para fazer parte ali do palácio, eles já tinham uma história. Eles já eram inteligentes, eles já eram sábios, eles já tinham sabedoria. Então, eles eram pessoas diferentes. Então, isso que nós devemos ser. A palavra ela precisa fazer sentido em nossa vida. Se a gente pega a palavra e apenas lê e não pratica, serve de quê a palavra? De nada, né? Então, a gente precisa ler a palavra e trazer ela para nós. O que tem aqui que eu posso estar colocando na minha vida? Qual é a diferença do povo que está aqui descrito e de nós, o povo de Deus? O que eles fazem de diferente? Qual é o retorno que eles têm? E nós? Quais são os retornos que nós temos? Quem nós temos sido nesse grande conflito? Quem tem sido nós? Quem tem sido Andréia? Se Andréia fosse chamada hoje para ir para a casa do rei, será que Andréia seria sido realmente chamada? Será que a vida da Andréia estaria realmente conforme o rei aqui escolheu essas pessoas de sabedoria, de inteligência, pessoas que realmente fazem acontecer? Será que nós estaríamos preparados para isso? Qual seria a nossa diferença? Aqui fala que Daniel e seus amigos, eles foram chamados e eles resolveram não se contaminar com as finas iguarias do rei, né? E a gente sabe da história, a gente sabe que ele pediu 10 dias, né? Para que ele comesse apenas legumes, para que eles não se contaminassem com as finas iguarias do rei. Foi concedido a eles e no final eles foram encontrados ainda melhores do que aqueles outros que estavam costumeiramente comendo de tudo, né? E nós, como povo de Deus, como tendo a mensagem que nós temos, né? Como eu fui chamada aqui hoje, falar também sobre saúde, né? Nós, como povo de Deus, nós temos uma mensagem, reforma de saúde, né? Uma mensagem linda, que infelizmente ela é pouco pregada, porque ela é pouco vivida. Nós temos ouvido falar muito pouco dessa mensagem, mas na Bíblia e no Espírito de Profecia, nós temos uma gama imensa. Nós temos tudo que nós precisamos para ter saúde e espiritualidade, certo? A reforma de saúde não é só para a gente ter saúde, não. É para melhorar a nossa mente, para ouvir a voz do Senhor a nos falar, certo? Então, quando a gente vai aqui para Daniel, quando a gente compreende realmente que o que ele fazia e que ele, nisso tudo, ele é um filho muito amado de Deus, como fala aqui no capítulo 10. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Amém? Amém ou misericórdia? Misericórdia. Daniel capítulo 10. Verso 2, a partir do verso 2. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas e manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram, quanto tempo? 3 semanas inteiras, né? Aqui Daniel, ele passou 21 dias sem comer nada estimulante, nada que o fizesse mal. E aí a gente traz mais uma vez para a nossa vida. Quantas vezes nós fomos à presença do Senhor e pranteamos por 3 semanas? A gente muitas vezes a gente quer bênção, né? Muitas vezes a gente briga com o Senhor. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu preciso disso. Senhor, tu precisa fazer isso na minha vida. Senhor, tu não vai fazer isso. Muitas vezes a gente faz isso, né? Mas o que é que nós estamos fazendo para que o Senhor fale mais forte ao nosso coração? O Senhor, ele tem muito a nos falar, mas muitas vezes com a nossa mente entorpecida
pelo estilo de vida que a gente tem, a gente não consegue ouvir a Deus, infelizmente, né? O desejo do Senhor é que todos nós tenhamos saúde física, mental, espiritual. Esse é o desejo do Senhor para cada um de nós. Só que o Senhor, ele não vai descer do céu e fazer a parte que cabe a cada um de nós fazer. Ele deixou. Já está escrito tudo o que a gente precisa fazer. Mas a gente, infelizmente, não faz. O povo de Deus, da igreja de Deus hoje, era para ser o povo mais saudável. As doenças do Egito não eram para estar entre o povo de Deus, mas estão, infelizmente. Foram feitos estudos e foi descoberto que as doenças do Egito, muitas estão aqui, entre as pessoas daqui, certo? Entre nós. Então, se a gente sabe que a gente vai viver tempos difíceis, se a gente sabe que a gente não tem como saber o dia, se a gente sabe que as profecias elas estão se cumprindo e estão se cumprindo bem fortes. A política está cada vez mais mudada, o mundo está cada vez mais guerreante. A gente tem visto pandemias, epidemias, a gente tem visto o princípio das dores. Talvez ainda não seja o princípio das dores, né? Mas como fala na palavra, Mateus 24, a gente precisa estar atento ao tempo a qual nós estamos vivendo. Nós temos somente o hoje. Nós não temos o amanhã. Nós só temos o agora, para a gente tomar a nossa decisão, para a gente tomar a nossa escolha e entender que nós precisamos fazer a nossa parte, ao que está relacionado ao que assim diz o Senhor. Em Daniel, a gente pode perceber aqui que ele pranteou durante 3 semanas. Ele não comeu nada de estimulante, né? Aqui foi um jejum de Daniel. E Espírito e Profecia também fala que o melhor jejum é a nós nos abstermos de coisas estimulantes. Esse é o melhor jejum. E o que são coisas estimulantes? Será que nós sabemos o que são essas coisas estimulantes? Será que nós realmente temos consumido essas coisas estimulantes? É o açúcar, é o leite e derivados, é carnes animais, e são estimulantes. É o café, né? E o Espírito de Profecia bate forte no café, né? Se a gente for lá ler, a gente vai entender que realmente o que assim diz o Senhor é o melhor para a gente. O Senhor, ele não diz não para a gente, porque ele é um pai ali autoritário. O Senhor, quando ele diz não para a gente, é porque ele nos ama verdadeiramente. E ele se importa, sim, com a nossa saúde. Mas nós olhamos somente para nós, para o nosso eu. Quem está no trono do nosso coração? Qual é o Deus que eu coloquei no trono do meu coração? Sou eu mesmo? É o egocentrismo? Cadê o Senhor? Será que o Senhor ele faz realmente sentido na minha vida? Será que eu realmente faço a vontade do Senhor? Quantas vezes eu paro o meu dia para levar o meu dia ao Senhor, para levar uma oração intercessória a alguém, para jejuar por alguém? Muitas vezes a gente faz o seguinte: a gente vê um irmão se afastando, a gente aponta o dedo. O irmão se afastou. Eu vi o irmão fazendo isso. Eu vi fulano de tal fazendo isso. Mas quantas vezes eu ajoelhei e eu jejuei por esse irmão? Quantas vezes? A gente é muito de apontar, né? E esquece que cada um das pessoas, cada um, também é filho de Deus. A gente devia pedir a Jesus que ele nos desse o olhar dele para cada um dos nossos irmãos. Para que quando a gente olhássemos para o nosso irmão, a gente tivesse o olhar de Jesus para os nossos irmãos. Seria mais diferente, não seria? Porque todos nós pecamos. Às vezes o irmão tem um pecado maior ou um pecado menor, mas todos nós pecamos. E o que fazer para continuar? O que fazer para estarmos firmes, para a nossa fé ser exaltada diante de Deus? Para a gente entender que realmente a gente vive o grande conflito. Aprendendo com Daniel,
Aqui a gente viu que ele pranteou por 3 semanas, né? Porque ele queria uma resposta do Senhor, certo? Quando ele teve a visão. E aqui, a partir do verso 10, fala o seguinte, capítulo 10, verso 10, fala o seguinte: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. E ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus de pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então nós precisamos aprender com a Bíblia. Ela nos ensina, nos exorta e nos disciplina. Haverá esse momento, a qual nós iremos escolher, certo? Mas lembrando, nós só temos o hoje. Se hoje eu ouvir a voz do Senhor, do Espírito Santo, eu não devo endurecer o meu coração. Porque o Senhor, Ele fala conosco hoje, através da sua palavra. Que escolha eu vou ter? Qual será o resultado das minhas escolhas? Quem tem sido eu no grande conflito? Lembra de Paulo? Encarcerado, acorrentado, e lá ele enviava cartas aos seus irmãos. Irmãos que se reuniam em igrejas em casa, e ali ele enviava cartas, motivando os irmãos a continuar, porque ele estava ali cumprindo a prisão por Jesus. Se fosse nós, jogado no cárcere, teríamos nós a fé que Paulo teve? Teríamos nós a força que ele teve? Muitos de nós seremos jogados no cárcere, odiado. Talvez até agora já somos, por alguns familiares, por algumas pessoas. E qual é o meu papel? Quem tem sido eu no grande conflito? O que eu tenho feito? Quais são as minhas atitudes? Esse é o tempo, gente. O conselho de Deus é que nós possamos aprender com os profetas, que assim como eles fizeram a vontade de Deus, nós também possamos fazer a vontade de Deus. A reforma de saúde, ela está aí para todos nós sem exceção, do menor ao maior, que nós possamos deixar, abandonar aquele tomar o leitinho, né? E possamos nos aprofundar cada vez mais na mensagem. O nosso alimento precisa ser mais sólido. Nós precisamos buscar mais conhecimento para que nós possamos praticar. Porque a palavra, sem prática, apenas falada, não nos serve de nada. Nós não precisamos ser apenas ouvinte, mas também praticante. Em tudo na palavra de Deus. Que Ele nos exorte, que Ele nos ensine, que Ele nos discipline, porque nós precisamos do que assim diz o Senhor. Que a reforma de saúde, ela possa fazer parte da minha e da sua vida, porque ela não salva ninguém, quem salva é Jesus. Mas por conta dela, muitos perderão o céu. Porque como que eu vou ouvir o Espírito Santo se a minha mente não está preparada para ouvir o Espírito Santo? Porque muitas vezes, com a minha mente entorpecida, eu vou para o culto e o que eu faço é só dormir. Precisamos estar atentos. É o que assim diz o Senhor e colocar em prática. Amém? Vamos cantar o hino 131, manso e suave. Cento e 31.
Amém. Convido aqueles que podem ficar de joelho para que nós possamos fazer uma oração. Eu vou te dar também 1 minutinho para que tu faça a tua oração e em seguida eu continuo, tá? Paizinho Santo, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu fala aos nossos corações a todo momento. Obrigado, Senhor, pela Tua exortação, pela Tua disciplina, que nós possamos, Senhor, colocar em prática, Senhor, o que a Tua palavra nos alerta. Vivemos, Senhor, um grande conflito. E nós, Senhor, não sabemos dia nem hora em que todas as coisas ruins irão acontecer. Mas assim como no tempo de Noé, acontecerá também nos nossos tempos. Nos ajuda, Senhor, a nos preparar hoje, para que nós venhamos colocar hoje o que a Tua palavra nos exorta. Pai, Tu sabes, Senhor, o quanto é difícil praticar a reforma de saúde em nossa vida. Porque nós fomos acostumados, Senhor, a viver de qualquer jeito, a comer de qualquer forma, até um estilo de vida não saudável. Mas, Senhor, nós sabemos que todo tempo é tempo de mudança. Se nós ouvirmos a Tua voz, a voz do Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a não endurecer os nossos corações. Nós necessitamos de Ti, Senhor, porque sozinho nós não iremos conseguir. Mas nos ajuda, Pai, porque para o céu, aonde a gente quer ir, não tem aquilo que a gente almeja aqui nessa terra hoje. Então nos ajuda, Senhor, a almejar o céu. Nos ajuda, Senhor, a sermos parecidos, Senhor, com os anjos, com Jesus. Nos ajuda, Senhor, para que o Teu santo nome seja glorificado através da nossa vida, das nossas ações, daquilo que a gente pratica, Senhor. Porque é Tu, Senhor, quem nos salva, mas as nossas obras, elas falam mais alto. A quem nós estamos seguindo? Então nos ajuda, Pai, a colocar em prática, Senhor, 100% da Tua palavra. Paizinho Santo, teremos as festas natalinas, festa de Réveillon. Nos ajuda, Senhor, a sermos a diferença. Nos ajuda, Senhor, a parecermos com Daniel, para não nos contaminarmos com as finas iguarias do rei. Coloque em nosso coração, Senhor, o desejo de sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados filhos amados, a qual Daniel foi chamado. Que nós possamos, Senhor, cada vez mais glorificar o Teu nome através da nossa vida e através das nossas obras. Abençoa, Senhor, essa igreja. Abraça, Senhor, essa igreja com Teu sangue poderoso, Senhor. Que no ano de 2023 a nova liderança, Senhor, possa fazer a diferença. Que Tu nos leve, Senhor, aos nossos lares com a Tua santa proteção dos Teus santos anjos. Em nome de Jesus nós choramos. Amém, amém e amém.